apresentações vão ser disponibilizadas no site, além do site do Comitê Economista, todas elas vão estar disponíveis no site da ANA e do DAE para quem quiser baixar depois, para ter acesso às apresentações. Então, continuando, eu gostaria de convidar a Sabesp, por meio do superintendente Marco Antônio, para apresentar a proposta da concessionária com relação à renovação do Código da Cantareira. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradecemos a possibilidade de trazer a proposta da Sabesp para que ela seja disponibilizada, discutida e que a gente inicie a partir de agora um momento de discussão para que a gente possa construir uma proposta razoável para que atenda todas as demandas de quem usa a água do sistema Cantareira. Bom, iniciando fazendo uma contextualização também, aqui a gente tem a bacia do Alto Tietê e a região metropolitana de São Paulo, e a gente vê que as fronteiras são muito próximas, muito parecidas, e os sistemas e mananciais que abastecem a região metropolitana, uma região com cerca de 20 milhões de habitantes e que dependem muito da água que a Sabesp acaba produzindo. E a gente vê aqui que a disponibilidade hídrica da bacia do Alto Tietê é muito baixa, ela é cerca de 140 metros cúbicos por habitante ano, enquanto que aquilo que se considera como uma sustentabilidade é entre 1.500 a 2.000. Lógico que isso tem a ver com a população, é uma relação com a população, mas demonstra a importância e a necessidade do sistema Cantareira para que ele possa suprir de água parcelas significantes desta população que mora hoje lá, está instalada lá e necessita de água. Então, são 8 sistemas, uma capacidade de produção de cerca de 75 mil litros de água por segundo e que atende cerca de 20 milhões de pessoas. Esquematicamente, todos aqui já conhecem, com certeza, as represas que compõem o sistema: Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha, conjunto de túneis transportando água, até o túnel 5, que é o limite de transição entre as duas bacias, onde a água é exportada da bacia PCJ para a bacia do Alto Tietê, passando pelo Paiva Castro, Águas Claras, ESE, Águas Claras, até chegar na estação de tratamento de água do Guaraú, na zona norte de São Paulo, e daí fazer a sua distribuição na região metropolitana. Aqui as fotos das represas, o caminho da água, né? Esse é o caminho que a água segue desde as represas na cabeceira, passando pela estação elevatória Santa Inês, reservatório de Águas Claras, até chegar na ETA do Guaraú. Tem esse perfil, né, com transportes através de túneis gradativos aqui até chegar na ESE, transportar cerca de 120 metros de altura na Serra da Cantareira até chegar ao ponto do tratamento. Aqui a área da bacia do Piracicaba, nas quais as barragens do sistema Cantareira estão inseridas e que abastecem de água os rios Jaguari, Cachoeira e Atibainha, e aí seguem até chegar em Piracicaba e Barra Bonita, a barragem de Barra Bonita aqui. O sistema Cantareira, situado aqui na cabeceira, representa cerca de 17% da área de toda a bacia do Piracicaba. Então, a gente considera as bacias P, C e J, ela representa cerca de 15% da área. Então, existe uma área dentro da bacia do Piracicaba, que é de cerca de 83%, e também deve ser considerada como fonte de água para atendimento das demandas das cidades. Aqui a gente tem algumas cidades de grande porte dentro da bacia, para mostrar onde elas estão localizadas ao longo dos trechos dos rios que alimentam a bacia. Aqui também um mapa dos municípios que compõem total ou parcialmente a bacia do PCJ. A gente vê aqui que grande parte dos municípios aqui dentro também são operados pela própria Sabesp. A Sabesp, da mesma forma como transfere água do Cantareira para a região metropolitana, também usa a água do próprio sistema Cantareira para o abastecimento das demandas de municípios que ela opera ao longo da própria bacia. Então, nós também, da mesma forma que somos usuários de água para a região metropolitana,
somos também usuários da água descarregada para o sistema Cantareira. Aqui um pouco do histórico ao longo da outorga de 2004 até fevereiro de 2014, que foi quando a crise se tornou mais forte, e a partir dali aquilo que estava previsto na outorga de 2004 simplesmente foi suspenso, e entrou um grupo de assessoramento para poder fazer o trabalho, e a ANA e o DAE, a partir daí, mensalmente emitiam deliberações para que tanto a Sabesp, a região metropolitana, pudesse receber água, quanto a bacia do PCJ. Ao longo da história da outorga, nós vemos aqui, de vermelho, o que seria permitido que a Sabesp retirasse para a região metropolitana, através das curvas de aversão ao risco. E nós vimos aqui o que de fato ocorreu de transferência através do túnel 5. Todas as vezes que a Sabesp ultrapassou isso foi em função do saldo de banco de águas que ela possuía. Então, em alguns pontos aqui, em 2005, 2006 e depois no início da crise, em 2013 e 2014, os momentos onde a Sabesp acabou usando essa água. A vazão média retirada para a região metropolitana foi de cerca de 26 metros cúbicos por segundo, quando a outorga preconizava e permitia que fossem retirados 31 metros cúbicos por segundo como limite. Então, de alguma forma, a água existente nas reservas do Paiva Castro e do Águas Claras já serviu para o atendimento para a população da região metropolitana de São Paulo, pois a produção média nessa região, nessa época, foi acima de 30 metros cúbicos por segundo. Então, a operação do sistema pela Sabesp, ela já prevê prioritariamente o aproveitamento integral da água do Paiva Castro e a complementação com a água que vem da bacia do PCJ. O sistema, o Paiva Castro, ele é um sistema muito pequeno, uma represa muito pequena, com uma forte restrição para controle de cheias e que não permite acúmulo de água por parte da Sabesp. Portanto, ela é prioritariamente usada de modo integral a sua vazão e complementada com a vazão que vem do túnel 5. Ela já é operada dessa forma. Também aqui para demonstrar aquilo que foi descarregado para as bacias do PCJ com a mesma relação. Aquilo que era permitido pelas curvas de aversão a risco e aquilo que de fato foi feito. Demonstrando aqui nesses pontos que estão elevados que foram utilizadas as reservas que se possuía também no banco de águas que o PCJ também tinha e compartilhava com a Sabesp. A vazão média também ficou abaixo do limite, que demonstra a racionalidade também no uso da água por parte das bacias do PCJ, em torno de 4,2, também se considerando até o mês de fevereiro de 2014, que a partir daí as regras foram completamente alteradas. E aqui um fato que até 2013 se supunha que a grande contribuição para os reservatórios era o controle das cheias. E a seca de 14 e 15, na verdade, revelou que se esses reservatórios não existissem, a situação talvez na bacia do PCJ pudesse ser até pior. Em alguns meses, ao longo da crise, as vazões afluentes no sistema total do Cantareira não chegavam a 5 metros cúbicos por segundo. Então, mesmo nesses momentos, as vazões descarregadas foram maiores. Que é o que a gente consegue ver aqui. Nós pegamos vazões observadas em Valinhos. Nós temos um gráfico acumulativo aqui. As vazões registradas em Valinhos são essas em azul, que estão por trás da parte amarela. E nós subtraímos a parcela de vazão que foi descarregada pelas represas do sistema Cantareira que atende essa região. E a gente vê aqui que grande parte do tempo as vazões se situam entre 10 metros cúbicos por segundo. São vazões naturais registradas neste ponto de controle em Valinhos, que é a vazão incremental da própria bacia. Então, a complementação que vem do sistema Cantareira, ela é pequena para o atendimento das suas próprias demandas. Então, já é demonstrado que, de alguma forma, a própria bacia do PCJ acaba aproveitando as suas águas também. E a complementação é feita aqui.
exceto no momento de crise, aqui, no auge da crise em 2014, que a gente vê aqui que as vazões registradas em Valinhos chegavam a cerca de 2 metros cúbicos por segundo, havendo uma complementação maior por parte das represas do sistema planetario. Essa é a função primordial, principalmente nesses momentos de maior necessidade de crise. Vamos para a proposta que a Sabesp fez, que é um resumo daquilo que foi apresentado, dos estudos que estão disponíveis no site da ANA, no site da AE também. A Sabesp prevê dentro da sua outorga uma solicitação de prazo de cerca de 30 anos. Prazo de 30 anos. E por que isso? A Sabesp, como operadora do sistema de saneamento, entende que para que todo o seu ciclo de saneamento seja atendido, é necessário que você tenha um prazo para que você tenha seus estudos, concepções e projetos atendidos, e um prazo de 10 anos não são suficientes para que a gente possa ter esse resultado. Então, todo o ciclo de saneamento prevê uma projeção de longo prazo de cerca de 30 anos, e essa é uma condição que dá muito mais segurança para que você possa ter a continuidade dos seus investimentos, para que você possa ter a continuidade dos seus serviços atendidos, olhando um prazo futuro. Então, aqui é simplesmente uma figura representativa de um ciclo de planejamento de empreendimento, que demonstra que desde o momento onde ele é concebido até a sua execução, muitas vezes se leva décadas para que isso seja feito. E uma outorga de apenas 10 anos, muitas vezes, interrompe esses ciclos de planejamento e acaba provocando um planejamento futuro truncado. Então, a nossa perspectiva é de que isso seja atendido por 30 anos, para que a gente possa ter regularidade e planejamento de longo prazo. Nós temos também dentro da proposta, a nossa proposta vai prever um modelo de águas compartilhadas, na qual o sistema Cantareira seria uma grande caixa d'água e que teria a condição suficiente para atender as demandas da população do PCJ, tanto quanto as demandas da população da região metropolitana de São Paulo. Por conta disso, esse modelo foi construído pela Sabesp junto com sua consultoria, da USP, e fizemos várias simulações e conseguimos demonstrar, dentro dos estudos, de que é possível atender as demandas de uso que todas as áreas precisam. Esse modelo prevê que a água para abastecimento humano deve ter prioridade sobre qualquer outro uso, tanto industrial quanto agrícola. A severa crise de 14 revelou que a simples utilização de uma nova curva de aversão a risco, contemplando esta crise, não atenderia às necessidades dos dois usuários da bacia. Elas estariam sempre prevendo uma condição de reservatórios cheios, por conta dos riscos que seriam assumidos a longo prazo, e, por outro lado, você não permitiria que você usasse essa água exatamente porque você garanta a segurança futura. Então, a simples adoção da crise de 2014 como o pior ano da crise, como uma nova curva de aversão a risco, ela não permitiria que os usuários pudessem retirar as águas necessárias para as suas demandas, e traria um risco muito maior de vertimento das represas pelo fato de elas estarem constantemente cheias. E o nosso modelo, dentro dos cálculos que nós fizemos, dos critérios que nós adotamos, demonstrou que existe água suficiente para atender as duas demandas das populações, sem que a gente que tenha conflitos entre as áreas. E como essa regra do modelo, basicamente? Ela prevê que toda a água que entra no sistema, toda a vazão afluente no seu sistema, seria repartida em duas frações, entre região metropolitana de São Paulo e bacias do PCJ. Então, essas vazões seriam classificadas em alfa e o menos alfa, complementos. Então, os parâmetros que nós adotamos para a alocação de água dentro do modelo que a Sabesp usou para a simulação foram as regras que foram estabelecidas dentro da outorga de 2004, que previa uma faixa de cerca de 86% a 89% da água para a região metropolitana e de 11% a 14% para o PCJ. Esquematicamente, é como se os rios que alimentam o sistema equivalente fossem uma grande torneira
E a partir do momento que essa água sai, ela seria repartida em duas frações. Criaria um saldo para que cada área pudesse administrar o seu volume da forma como melhor fosse possível dentro dos planejamentos que possui. Ficaria a água dentro do sistema equivalente e cada população poderia usar esta água de acordo com o saldo e com a entrada de água do seu sistema, sempre trabalhando para que o sistema não fosse ao esgotamento, evitando-se que ocorressem situações semelhantes ao que ocorreram em 2014. Na simulação, supondo a partilha de 86% para a Sabesp e 14% para o PCJ, e essas situações podem mudar, o sistema permite essa condição, nós teríamos descargas das represas do Cantareira garantindo vazões para atendimento em um ponto de controle que nós estabelecemos em Valinhos, pode ser outro, isso há de determinar, e com vazões de produção para a região metropolitana variando constantemente entre 23 metros cúbicos por segundo e 33 metros cúbicos por segundo. E a gente vê aqui que na simulação, as vazões transferidas pelo túnel 5, estabelecendo o limite de 31 metros cúbicos por segundo aqui, usando as vazões registradas historicamente desde 2003 até maio de 2015, em nenhum instante as vazões chegaram a 31 metros cúbicos por segundo. Então, demonstra que o atingimento do limite, na média do mês, ela não ocorre. Eventualmente, em um dia ou outro, pode ocorrer, mas no mês isso não ocorre. Então, existe uma racionalidade no uso, aproveitando prioritariamente a água do Paivacastro. O modelo prevê prioritariamente a água do Paivacastro e complementação com o túnel 5, como hoje já ocorre. Da mesma forma, nós fizemos a simulação do ponto de controle e demonstra aqui que em 100% do caso foi atendido o Q710 deste ponto, que é de 9,2 metros cúbicos por segundo. E muitas das vezes que isso acabou acontecendo foi com a complementação das vazões para a bacia do PCJ. E elas, teoricamente, podem variar de 0 até o limite que seja estabelecido no ponto de controle que seja estabelecido. Neste caso, seria até Valinhos com 9,2 metros cúbicos por segundo. E aqui essa mesma simulação, quando a gente vai somando mês a mês todas as ações que foram feitas e partindo do volume inicial que havia no final de dezembro de 2002, nós vemos aqui nessa linha azul mais escura quais são os níveis de reservação, qual o volume reservado no sistema Cantareira usando a regra de simulação que foi apresentada anteriormente aqui. A gente vê aqui que tem gradativamente, até chegar ao ponto onde 2010, 2011, tivemos inclusive vazões vertidas, ela chega até o limite máximo de operação, decaindo depois até o momento onde entra a crise hídrica. E aqui se mostra que, mesmo com a crise hídrica, da forma como ela ocorreu, com esta simulação, se a gente tivesse uma repetição de 12 anos adiante, a partir de agora ou daquele momento, nós teríamos vazões ou volumes acumulados cerca de 20% no sistema nos momentos mais críticos. E aqui a gente vê os volumes acumulados pela Sabesp e pela bacia do PCJ. Então, nós entendemos que esta situação contempla as necessidades das duas bacias de modo satisfatório, e isso é o que diz o nosso modelo. Aqui a gente vê as curvas de permanência para o atendimento ao longo desse período, então, plenamente atendidas, e é importante frisar que a Sabesp, para a região metropolitana, existe uma flexibilização do uso, já em relação ao outorga anterior, que previa uma vazão mínima de 24,8, e aqui, nesse modelo, ele prevê produção de 23 metros cúbicos por segundo. Então, há a possibilidade, justamente por conta de toda a obra que a Sabesp fez ao longo dessa crise hídrica, de um melhor aproveitamento de todas
de todos os outros mananciais da região metropolitana de São Paulo, potencializando o abastecimento da região metropolitana sem a necessidade da utilização prioritária do sistema Cantareira. Para nós, fica demonstrado que esse modelo encoraja a economia por parte das duas populações. Então, isso, no tempo, tende a aumentar a segurança hídrica para ambas as populações, facilita o planejamento de longo prazo para ambas as regiões, porque elas podem prever, junto com suas previsões climáticas, vazões de entrada e utilizações, um planejamento de longo prazo para a sua utilização. E ela também é compatível com a eventual adoção de uma regra emergencial por parte dos órgãos gestores. A partir do momento que se estabelece uma linha de criticidade do sistema, permite que os usuários reduzam ainda mais a sua retirada de água, de modo que a gente possa continuar garantindo minimamente o atendimento das populações, sem que eventualmente nós tenhamos que entrar novamente na utilização da reserva técnica, como aconteceu em 2014 e 2015. Algumas considerações finais. Toda a água que é transferida para a região metropolitana, a única finalidade é o abastecimento público, atendendo cerca de 11 municípios na região metropolitana, sendo 9 da Sabesp e 2 permissionários, um integralmente e o outro parcialmente. São cerca de 9 milhões de pessoas, 8 milhões de clientes diretos e cerca de 1 milhão de clientes indiretos através dessas permissionárias, através do município de Guarulhos e São Caetano. A disponibilidade hídrica existente no sistema equivalente seria, como ficou demonstrado aqui, suficiente para o atendimento das demandas das duas populações. É uma questão de ajustar cálculos, estabelecer os limites, pontos de controle. A partir daí se simula e a gente consegue ter um aproveitamento da melhor maneira possível para a população. Então, essa operação realizada de maneira técnica disponibiliza água para todos, sem conflitos, sem a necessidade de brigas entre as áreas. E aqui um resumo, finalizando a apresentação, um resumo da proposta. Sabesp tem solicitado na sua proposta a manutenção das vazões já contempladas na outorga de 2004, as vazões limites de transferência através do túnel 5, 31 metros cúbicos por segundo e 33 metros cúbicos por segundo na estação elevatória Santa Inês. Solicitamos que as vazões médias sejam anualizadas, de modo que as sazonalidades sejam atendidas ao longo do tempo, e é importante frisar que a sazonalidade, as demandas entre a região metropolitana de São Paulo e a bacia do PCJ, elas não são conflitantes. O momento de maior necessidade da região metropolitana é o momento de verão, é o momento de chuva, de calor, onde a população exige mais água e é eventualmente um momento onde a gente precisa também uma maior produção. Enquanto que nas bacias do PCJ a maior demanda ocorre exatamente no período de estiagem. Então nós entendemos que o atendimento dessas duas situações não são conflitantes para o atendimento. A adoção do modelo compartilhado de águas, que cada usuário terá a parcela das suas vazões para o uso próprio e a sua gestão e administração. A flexibilização das descargas ajusantes do sistema Cantareira, sem a fixação de vazões mínimas de descarregamento, e que elas atendam às necessidades, elas sejam função das necessidades que os usuários ajusantes terão, através dos comitês de bacia, dos órgãos gestores. A somatória dessas demandas é que governará as descargas que ocorrerão no sistema. Manter o rio Juqueri, barragem Parbacaço fora do sistema equivalente. Nós entendemos que não há, até pelo porte da represa e pela característica geográfica dela, não há sentido inserir no sistema equivalente. Ela não agregará nada e ela já é usada de modo racional por parte da Sabesp para que possa ser o fator de racionalidade no uso para a água do sistema equivalente. A renovação da outorga pelo prazo de 30 anos e, por fim, na emissão da outorga, que não hajam condicionantes estranhas ao uso da água. Qualquer condicionante que seja relacionada
diretamente ao uso da água do sistema que a Sabesp fará para a região metropolitana, a Sabesp se dispõe a discutir e ver padrões e metas para que sejam cumpridas. E qualquer outra nós iremos discutir qual a pertinência de ser inserida dentro dessa outorga. E já tem o relatório conjunto ANE-HI de 2013 que preconiza exatamente essa condição e a gente entende que isso deveria ser mantido. Basicamente essa é a apresentação. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de fazê-la. O Patrick já falou aqui que a apresentação já está ou estará disponível nos sites, da mesma forma como a proposta escrita e os dados que foram usados e os métodos de cálculo também estão lá, para que possam ser de conhecimento público e depois debatidos, porque com certeza aqui é o primeiro passo que nós damos para a discussão dessa outorga. Muito obrigado.